Que a paz de Jesus seja com você. Aqui é o João, esse é o nosso canal Poder do Evangelho. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos e divulgue o nosso trabalho se assim você se agradar. Nós estamos numa série de vídeos sobre catolicismo romano e protestantismo. Quem está no alicerce firme? Quem tem mais base para estar numa fé bíblica, numa fé privilegiada? Um protestante que crê no sola escritura ou católico romano que tem sua escritura com um cânon diferenciado, mais a tradição da igreja, mais o sagrado magistério, que no fim das contas é a própria igreja? Quem está no alicerce firme? No vídeo anterior eu falei sobre essas bases, dando que introdução. Você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista o vídeo anterior sobre esse tema. E hoje, como prometido, eu disse que eu ia comparar as bases do catolicismo. Disse que a Bíblia do católico é diferente da nossa Bíblia, e a razão é por causa do cânon do Antigo Testamento, dos livros que o católico tem no Antigo Testamento. E hoje eu vou falar sobre o cânon protestante. Possivelmente vou fazer mais vídeos, não vai ser só esse. Eu vou tentar mostrar por que eu, protestante, ou você protestante, está num alicerce firme, mais que um católico que tem o seu cânon diferenciado do nosso, com alguns livros a mais que os nossos 39 do Antigo Testamento. Ok? Mas antes eu queria fazer uma oração. Você que está aí, eu peço que você ore comigo para Deus nos ajudar nesse tema oportuno. Vamos orar? Deus, nosso Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos esclareça as dúvidas importantes e que o Senhor obtenha glória através desse estudo, que seja edificante tanto para mim quanto para aqueles a quem esse trabalho alcançasse. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus para a sua glória. Amém. Muito bem. Para início de conversa, é necessário nós entendermos o que é cânon. Quando eu falo do cânon protestante e o cânon católico, nós precisamos primeiramente entender o que é cânon. A palavra cânon vem da língua grega, é uma palavra que antigamente se usava para designar uma espécie de vara, uma cana de medir. Para a aplicação da coleção de livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, ela veio a significar padrão. A relação é que antigamente você pegava uma vara e media uma extremidade, por exemplo, uma área de terra, você media. Isso foi aplicado pelos pais da igreja para designar a coleção de livros sagrados que nós temos. Ou seja, em outras palavras, quando nós estamos falando do cânon das Sagradas Escrituras, dos livros que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, nós estamos dizendo que esses livros, eles são a regra, eles são o padrão pelo qual nós medimos a fé e a prática da Igreja de Cristo, né? Isso quer dizer cânon. O cânon do Antigo Testamento, muito provavelmente, foi decidido finalmente com os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, no século I depois de Cristo, no Concílio de Jamnia. Os rabinos se reuniram entre 90 e 112 depois de Cristo e optaram por decidir quais são os livros sagrados que teriam no Antigo Testamento dos judeus. Então eles decidiram pelos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Formalmente, o cânon ele demorou a ser aceito, a ser apenas os livros que nós temos. Formalmente demorou, foi decidido apenas no século I depois de Cristo. Mas no que diz respeito à compilação do Antigo Testamento, em nível de aceitação, assim que o profeta escrevia, os livros já eram aceitos. A questão central é que durante um longo período esses livros foram feitos e a comunidade ao longo do tempo foi os recebendo. Então você tem aí Moisés escrevendo em 1500 a.C. e para o Antigo Testamento o último profeta do nosso cânon é o profeta Malaquias, como está bem harmonizado no nosso Antigo Testamento. Malaquias profetiza entre 433 a.C. Então tem um distanciamento muito grande aí. Não quer dizer que esses livros demoravam a ser aceitos. Quando o profeta profetizava e o povo recebia a mensagem como vinda do próprio Deus, já estava ali dizendo que esse livro era canônico. O Novo Testamento
nós temos registro de que no quarto século os escritos do Novo Testamento, todos eles já eram aceitos como escrituras autoritativas de regra e fé e prática na igreja cristã. Nós temos, por exemplo, uma carta de Atanásio, bispo de Alexandria, escrito por volta do ano 367, na qual ele lista todos os livros do Novo Testamento como escrituras sagradas. A questão central, a diferença entre católicos e romanos, no que diz respeito ao cânon, o Novo Testamento é o mesmo. A questão central será os livros do Antigo Testamento. Enquanto que nós temos 39 livros no Antigo Testamento, os católicos romanos eles têm 46 livros. Teriam 45 se contasse, porque algumas bíblias católicas contam Jeremias e Lamentações como um único livro. Mas isso é sem importância. O Novo Testamento é o mesmo. O Antigo Testamento possui 7 livros a mais na Bíblia Católica como canônico, que nós, na nossa Bíblia Protestante, nós não aceitamos e negamos esses livros. Nós chamamos esses livros de livros apócrifos. Apócrifos quer dizer oculto. É uma palavra para designar que esses livros eles possuem um sentido oculto, um sentido obscurecido, diferente dos livros que nós temos como canônicos, que está revelado claramente o sentido do texto, o sentido como palavra de Deus. No que diz respeito a ser palavra de Deus, esses livros aí, para nós protestantes, eles são obscuros, eles são não esclarecidos, não temos evidências claras de que eles são inspirados por Deus, como as escrituras do nosso Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento com os 39 livros. Já os católicos, eles dão status canônicos a esses livros, principalmente em 1546, quando o Concílio de Trento, um concílio contra a Reforma, deu base para esses livros, afirmou claramente, documentou, assinou, o concílio decretou que esses livros devem ser aceitos como sagradas escrituras inspiradas diretamente por Deus, com pé de igualdade que os livros do Antigo Testamento que nós temos nos nossos 39 livros. Eu vou colocar uma tabela aí a nível de conhecimento. Se quiser dar uma pausa e olhar quais são esses livros, tem a tabela, tem o título do livro, e na lateral você tem aí a possível data que os estudiosos apontam para a escrita desses livros, ok? Como você viu na tabela aí, tem 7 livros a mais que nós não possuímos no Antigo Testamento. Seriam 11 livros se nós considerássemos acréscimos a Esther e 3 acréscimos ao livro canônico de Daniel. Então seriam, na verdade, 11 livros. Nós protestantes não reconhecemos esses livros como canônicos e como tais os rejeitamos. Uma confissão de fé muito importante para as igrejas reformadas é a Confissão Belga, e veja o que ela diz acerca desses livros apócrifos. Distinguimos os livros sagrados dos apócrifos. A igreja pode ter estes livros e deles tirar ensino, na medida em que concordem com os livros canônicos. Porém, os apócrifos não têm poder e autoridade com os quais o seu testemunho ou qualquer artigo de fé ou da religião cristã, e muito menos, podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Confissão Belga, escrita em 1561. A Confissão de Fé de Westminster, após listar os 39 livros do Antigo Testamento e dizer que são canônicos, diz o seguinte acerca deles e acerca dos apócrifos. Os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Os católicos romanos entendem que esses livros são a palavra inspirada de Deus, eles são as escrituras sagradas, igualmente com os nossos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. O Concílio de Trento, em 1546, na seção 4, declarou que esses livros são a palavra de Deus. Após listar os apócrifos entre os livros canônicos que nós temos na nossa Bíblia, o concílio declara acerca desse assunto. Se alguém então não reconhecer como sagrados e canônicos esses livros inteiros,
com todas as suas partes, como é de costume desde antigamente na Igreja Católica, e se acham na antiga versão latina chamada Vulgata, e os depreciar de pleno conhecimento e com deliberada vontade as mencionadas traduções, seja excomungado. Mais tarde, o Concílio II Vaticano declarou o mesmo que Trento, e hoje em seu concílio, o Concílio Católico Romano atual, o Concílio Vaticano II, que é o atual, é a versão atual do Concílio Vaticano, hoje em seu Catecismo de Fé e Prática para a Igreja, declara o seguinte acerca desses apócrifos. Veja o que diz o Catecismo Católico. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras. Comporta para o Antigo Testamento 45 livros, se contar Jeremias e Lamentações como um só escritos. O Vaticano, o atual documento da Igreja, a Igreja Católica, ela considera esses livros inspirados. Desde Trento e desde tempos remotos, que eu não quero ser incoerente e dizer que a Igreja nunca trabalhou com esses apócrifos. Isso aí vai ser no mínimo uma afirmação irresponsável. A Igreja sempre teve, não a Igreja Universal, mas a Igreja sempre teve paz, sempre teve no período medieval apologetas e cristãos que receberam esses livros como Sagrada Escritura. Para nós dizermos que estamos num alicerce firme e que os católicos estão em um terreno escorregadio, nós precisamos responder aos principais argumentos dos católicos em favor do seu cânon. Nós protestantes precisamos dizer por que é que nós não cremos que esses livros são inspirados como Sagrada Palavra de Deus, como os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia. Então, para isso, nós vamos responder aos principais argumentos que os católicos advogam em favor desses 7 livros a mais que eles têm nas suas Bíblias, no seu cânon do Antigo Testamento. São vários argumentos, eu apanhei os principais argumentos que eles usam em favor da canonicidade dos apócrifos. Eu vou respondê-los, não nesse vídeo a todos, vou responder, acredito que apenas um desse livro, por causa do fator tempo, mas nos vídeos seguintes eu vou abordar cada um deles, pelo menos os principais. Mas vou tentar responder aí e mostrar por que nós protestantes estamos no alicerce firme. Então vamos usar o primeiro argumento desse vídeo, que os católicos usam em favor do cânon do Antigo Testamento com os livros apócrifos a mais. Veja o que dizem os católicos. Argumento 1. O Novo Testamento cita com muita frequência o texto da Septuaginta, o texto grego, a qual continha os apócrifos. Isso é verificado pelo fato de que os manuscritos da Septuaginta contêm os apócrifos. Isso demonstra que os escritores do Novo Testamento aprovavam e usavam os apócrifos. Você viu aí o argumento? Primeiramente vamos entender isso aqui. Nos dias dos apóstolos, nós estamos seguros que havia o cânon tradicional, que é o nosso cânon, com os 39 livros do Antigo Testamento. Esse cânon Jesus chama de a lei e os profetas em Mateus capítulo 5, versículo 17 e em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus chama também esse cânon de Moisés, os profetas e os salmos, em Lucas 24, versículo 44. Poderíamos até inferir também que havia uma possibilidade de um segundo cânon por causa dos saduceus, que não criam na ressurreição, como prova os evangelhos, não criam em espíritos, em anjos, como prova Atos capítulo 23, versículo 8, por exemplo. Poderíamos dizer que havia um segundo cânon ali, que eram os saduceus que criam meramente nos 5 primeiros livros de Moisés, na lei, chamada lei, a Torá e etc. Mas os que dizem que o cânon católico é um cânon aprovado desde antigamente, eles fazem isso com base na Septuaginta. Então, necessariamente, eles inferem a partir daí e dizem que o seu cânon é com base na Septuaginta.
Ocorre que por volta do terceiro século a.C., mais precisamente a partir do ano 250 a.C., foi providenciada uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, isso feito a pedido do rei Ptolomeu do Egito. Então diz a lenda que 72 sábios de Jerusalém, judeus, foram para Alexandria. De Alexandria o rei enviou-os para uma ilha, e esses 72 sábios traduziram em 72 dias a lei de Moisés. E aí chamou-se Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. 70 por causa dos 72 que traduziram miraculosamente, milagrosamente, toda a lei de Moisés em 72 dias. Ficaria feio se chamasse 72ª, então chamou Septuaginta, arredondou o número, né? Essa é a versão grega do Antigo Testamento. Aí os católicos têm sua base para dizer que o seu cânon ele tem base na Septuaginta, que os seus livros apócrifos, que nós chamamos apócrifos, tem base na Septuaginta, tem base ali o seu cânon. Aí eles inferem a partir daí que nós teríamos então aí um segundo cânon, o chamado cânon alexandrino. Os apologetas católicos, para dar sustentação ao seu chamado cânon alexandrino, é necessário, e eles fazem isso, valorizarem muito a Septuaginta. Veja, por exemplo, o que o Concílio Vaticano declara acerca da Septuaginta. É preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. Por esta razão, a Igreja, logo desde os seus começos, fez sua aquela tradução grega antiquíssima do Antigo Testamento, chamada a dos 70. Diz ainda outro apologeta católico, aliás, a maioria dos apologetas católicos fazem isso. Veja o que diz, por exemplo, o professor Felipe Aquino, que é bem conhecido aqui no nosso Brasil. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Note a expressão cânon completo e a expressão o uso da Bíblia completa pelos católicos. Todos os católicos fazem isso, todos os apologetas católicos fazem isso. É uma acusação contra os protestantes de dizer que nós amputamos, mutilamos a Bíblia quando tiramos e não aceitamos em nosso cânon esses 7 livros apócrifos, nem os acréscimos ao Antigo Testamento. Então nós vamos responder, é verdade que nós retiramos isso ou não? Será que a Septuaginta é base para um cânon bíblico? Para os apócrifos? Será que os manuscritos da Septuaginta dão margem para um possível cânon alexandrino? Será que o católico ele pode dizer seguramente, ele está no alicerce firme quando ele diz assim que o meu cânon é um cânon alexandrino que segue um cânon universal e não um cânon universal só de judeus? E aí nós vamos responder essa pergunta e dizer que tudo isso é uma falácia católica, que nunca houve um cânon alexandrino e que tudo isso é invencionice católica e muito provavelmente uma invencionice moderna. E aí eu vou mostrar por quê. Vamos dizer então que esse cânon alexandrino não passa de uma inferência e não há qualquer evidência que comprove a existência de um tal cânon alexandrino como alegam os apologetas católicos. Não há um documento, não há um testemunho escrito, um histórico do período do Antigo Testamento, do período do século I a.C. ou até do século I depois de Cristo, que comprove o tal cânon alexandrino. Não há um testemunho de ninguém dizendo que esses apócrifos que o Antigo Testamento contém na Bíblia Católica são inspirados por Deus. Não há um testemunho de um judeu, não há um testemunho de ninguém
falando acerca desses apócrifos. Então, para começar, não é uma evidência, é meramente uma inferência dos católicos, dos apologetas católicos, para responder, claro, a nossa fala protestante é comprovada historicamente, atestada, de que o nosso cânon é um cânon seguido pelos judeus desde antes, e que nós seguimos o mesmo que a comunidade judaica, aos quais Deus entregou a palavra, aos quais Deus no Antigo Testamento se revelou, e que nós seguimos. Aí eles então criaram essa ideia de cânon alexandrino para responder aos protestantes de pronta mão, dizer que o cânon deles é um cânon universal e nós seguimos um cânon restrito, que eles acusam até de um cânon nacional, que é o cânon que nós temos dos 39 livros do Antigo Testamento, que é o mesmo cânon dos judeus. Então é uma inferência. E se é uma inferência, a partir do que é feita essa inferência? Essa inferência é feita a partir da Septuaginta, como nós já dissemos. E se é feita a partir da Septuaginta, é feita a partir dos manuscritos da Septuaginta. Então, se nós dissermos para um católico que não há documento histórico para comprovar esse cânon alexandrino, então ele pode dizer, mas a Septuaginta e os manuscritos gregos da Septuaginta comprovam a historicidade documentária do cânon alexandrino que nós seguimos. Logo, então, ele estaria respondendo a nossa questão de forma plausível. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos investigar essa fonte. Será que os manuscritos da Septuaginta dão margem, são base para o católico dizer que havia um cânon alexandrino e que eles seguem esse cânon alexandrino, que é universal, e nós, ao contrário, mutilamos a Bíblia, excluindo do nosso cânon sagrado esses 7 livros a mais e esses acréscimos que eles têm em suas versões e traduções da Bíblia? Será que é verdade? E a nossa fala vai ser essa, de que nesses manuscritos não há possibilidade alguma de se formar ou se inferir a partir desses manuscritos gregos, dos escritos antigos, que os apócrifos são dignos e tidos por canonicidade por Sagradas Escrituras. Não há qualquer margem, qualquer base para inferir, para afirmar categoricamente, sem medo de errar, que esses manuscritos do Antigo Testamento eles são a base para o cânon católico. Essa é a nossa fala. E aí nós vamos responder por que esses manuscritos não podem ser a margem para um possível cânon católico, um possível e falacioso, que é falacioso e lendário, esse tal cânon alexandrino. Então eu vou mostrar aí uma tabela com esses manuscritos do Antigo Testamento, da versão grega, a chamada Septuaginta, se é assim que nós podemos falar. Vou mostrar uma tabela aí que contém os manuscritos apócrifos do Antigo Testamento, nesses manuscritos, a possível data em que foram escritos e também os manuscritos do Novo Testamento, do período do Novo Testamento. São 3 tabelas porque são 3 manuscritos. Os principais manuscritos que se tem da versão grega do Antigo Testamento são esses: o manuscrito alexandrino, também chamado de manuscrito A, o manuscrito vaticano ou Códice Vaticano, também conhecido como Códice B, e o chamado Códice Sinaítico, também conhecido como manuscrito Aleph. Eu vou mostrar a tabela aí e aí em seguida eu respondo por que esses manuscritos da Septuaginta não podem servir de base para o católico dizer assim, ó, meu cânon, esses apócrifos que nós seguimos, é um cânon que os judeus da dispersão seguiam e que nós temos mais base que os protestantes porque nós seguimos um cânon universal e não um cânon nacional e restrito como os judeus que seguiam e os quais os protestantes seguem. Então veja a tabela aí, em seguida eu vou falar por que esses manuscritos não podem de forma alguma servir para apoiar o argumento católico do seu cânon. Então você viu a tabela aí, as 3 tabelas com esses manuscritos, e você percebeu a quantidade de livros
apócrifos que eles contêm, tanto para o Antigo Testamento como alguns para o Novo Testamento. Então são nesses manuscritos que os católicos argumentam ser esses manuscritos que dão base para o seu, para mim, falacioso cânon alexandrino. Esse cânon que eles inferem a partir desses manuscritos e dizem ser a Septuaginta, a qual continha esses apócrifos, e que os apóstolos usaram a Septuaginta, então logo esses apócrifos estavam ali. Então a minha fala vai ser dizer que esses manuscritos não contêm base alguma para dizer que havia um cânon alexandrino com base nesses manuscritos. Se um católico afirmar e disser que segue o cânon alexandrino da Septuaginta e que os documentos da Septuaginta são esses manuscritos aí listados, eu vou afirmar que ele vai ter que provar, e que se ele usar esses manuscritos com base para o seu cânon, ele vai estar sendo muito incoerente na sua afirmação. Eu vou provar por quê. Em primeiro lugar, porque se ele disser que esses manuscritos contêm uma lista canônica dos seus livros, ele vai ter que provar. E isso, no meu ver, é improvável, é impossível. Porque, como vocês viram nas tabelas aí, os 3 manuscritos, eles não servem de base canônica, porque uns contêm muitos livros, como por exemplo o Códice Sinaítico, contém bastante livros para o Antigo Testamento. Já o Códice Vaticano, por exemplo, falta a grande maioria dos livros que os católicos têm na sua Bíblia. A maioria dos canônicos ali, dos deuterocanônicos, os que nós chamamos apócrifos, não contém. Então, numa lista de um manuscrito falta livros e na outra tem bastante. E noutra tem todos, mas tem outro ali ao lado. Então o católico diz assim, esses livros contêm uma lista canônica, ele vai estar mentindo, é uma falácia. Esses manuscritos não dão base alguma para se listar uma coleção de livros canônicos para determinar um cânon de uma Bíblia Sagrada, como eles têm hoje. Eles vão ser incoerentes também se eles afirmarem que esses manuscritos, mesmo contendo esses apócrifos, eles dão qualquer tratamento especial aos livros canônicos. Não há. Vocês viram que nesses manuscritos você encontra não somente os apócrifos, como também você encontra os canônicos. Você encontra também os livros do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, como também os livros do Novo Testamento. Só que eles não tratam de maneira diferente os apócrifos nem os canônicos. Assim como você tem os livros que nós temos como canônicos, você tem os livros que os católicos têm, que chamam deuterocanônicos, nós chamamos de apócrifos, mas não é só isso. Contém também livros que nem nós, nem os apócrifos consideramos canônicos, como Terceiro e Quarto Macabeus, como para o Novo Testamento, o Primeiro e Segundo Clemente, Livro de Odes e Salmo de Salomão para o Antigo Testamento e etc. E nem os católicos consideram esses livros apócrifos. E não há o escriba, os tradutores, os escritores desses manuscritos não fizeram qualquer anotação de diferenciação. Então, logo o católico não pode dizer que esses livros dão um tratamento especial para os livros que eles consideram canônicos, os que nós chamamos de apócrifos. Logo, esses manuscritos não servem de base para os católicos dizer que tem nesses documentos aí a base para o seu cânon atual. Mas, em terceiro lugar, vamos considerar que se o católico olhasse para esses manuscritos e dissesse, não, mas existe um melhor manuscrito nesse livro aqui, que nós vamos considerar o nosso padrão e os demais vão se enquadrar por ele. Ele não vai poder fazer isso. Ele não pode afirmar que um desses manuscritos serve de padrão para o seu cânon e para os outros manuscritos. Porque se ele afirmar, por exemplo, que o Códice Alexandrino, o manuscrito Códice Alexandrino é a base para o seu cânon, ele vai estar destruindo o seu próprio cânon das escrituras que contém os 7 livros apócrifos. Porque se ele aceita, por exemplo, o Códice Alexandrino como padrão, ele vai ter que explicar por que ele não aceita Terceiro e Quarto Macabeus como canônicos para o Antigo Testamento, por que ele não aceita Terceiro Esdras, por que ele não aceita Salmos de Salomão e Salmo 151, que são 5 livros a mais para o Antigo Testamento. E mais, se o manuscrito alexandrino é a base para o cânon católico, teria ele que aceitar a primeira e segunda cartas de Clemente,
E ainda o livro de Odes, que aparece também, junto com a relação no manuscrito, no período do Novo Testamento, e eu pergunto, qual católico, qual concílio, qual apologeta católico aceita esses livros aí como canônicos na sua Bíblia Sagrada? É óbvio que nenhum. Logo, esse manuscrito não serve como base para o católico afirmar que o seu cânon faz parte, derivado, inferido a partir do manuscrito da Septuaginta, do Códice Alexandrino. Mas se ele disser que o Códice Vaticano é o padrão para o seu cânon, novamente vai ser incoerente e vai estar fazendo uma afirmação perigosa e, no mínimo, falaciosa. Porque o católico ele não aceita Terceiro Esdras como canônico, mas o manuscrito, o Códice Vaticano, aceita e tem lá Terceiro Esdras inserido entre os livros do Antigo Testamento. Eu acredito que nenhum católico aceita Terceiro Esdras como canônico. Esse mesmo Terceiro Esdras, o Concílio de Trento em 1546 teve o cuidado de rejeitar como uma obra apócrifa e espúria. Mas ele ainda estaria sendo incoerente se ele afirmasse que o Códice Sinaítico é o manuscrito pelo qual ele embasa o seu cânon. Seria novamente incoerente. E ainda ele teria que inserir no seu cânon para o Novo Testamento a chamada Epístola de Barnabé, que a igreja não aceitou como canônica, que nenhum concílio católico, que nenhum apologeta recebeu como canônica. Ele teria que aceitar ainda o chamado Pastor de Hermas, coisa que eu nunca vi um católico aceitando, dizendo assim, o Pastor de Hermas é Sagradas Escrituras para nós. Não há qualquer base em documentos antigos, não há qualquer base nesses manuscritos para o católico afirmar que possui o seu cânon com base no falacioso, nesse lendário, nesse fictício, é o que ele é, chamado cânon alexandrino. E esses manuscritos, como vocês viram, em nada prova que existe aí nesses manuscritos, nas traduções do Antigo Testamento do quarto século, desses manuscritos, que dão margem para o cânon católico com seus 7 livros apócrifos que se encontram hoje nas Bíblias católicas. Outra coisa que podemos ainda reafirmar com base nesses manuscritos é que eles nunca tiveram a intenção, os tradutores, os escritores que fizeram esses manuscritos da Septuaginta, nunca tiveram a intenção de transmitir uma lista de livros canônicos, mas meramente traduzir e passar para adiante livros importantes, entre os quais estavam os livros canônicos. Mas esses manuscritos não constituem em nenhum momento uma coleção de livros canônicos, são meramente uma coleção de livros de escritos traduzidos para a língua grega, entre os quais estavam os livros canônicos do Antigo Testamento que nós temos, e meramente só isso. Os escribas não se preocuparam em traduzir livros especiais ali com status canônicos. Prova disso é que entre esses manuscritos você encontra a Epístola a Marcelino, escrita atribuída a Atanásio. Eu pergunto, a igreja tinha em Atanásio um escritor inspirado pelo Espírito Santo? Claro que não. Tem também os comentários de Eusébio de Cesareia aos Salmos. É claro que Eusébio não queria status canônicos, nem o escriba não queria transmitir para adiante uma tradução dos escritos de Eusébio como canônico. Outra coisa que podemos dizer é que a Septuaginta, isso mesmo, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento que foi traduzida a pedido do rei Ptolomeu, como eu mencionei antes, lá por volta do começo de 250 a.C., não constitui um cânon. Essa tradução que foi feita, bem provavelmente, a maioria dos estudiosos dizem isso, começando a tradução da lei em 250 e finda finalmente em 50 a.C., com apócrifos, com pseudepígrafos, com outros textos, não constitui status canônicos. A Septuaginta, a tradução para o grego, nunca teve o propósito de ser os livros canônicos. O que acontece é que foram feitas traduções dos livros sagrados, em seguida foram escritas escrituras apócrifas e foram adicionadas a essa coleção, mas nunca tiveram, por exemplo, a ideia de traduzir um texto sagrado aos quais constituiriam um cânon alexandrino para os judeus da diáspora. Não existe documento, esses manuscritos não são base para afirmar o que os católicos dizem, de o seu falacioso, hipotético, lendário, e eu acrescento aqui, fictício
cânon alexandrino. Não houve. Não houve. Então eu penso que respondemos a esse argumento aí de que os católicos têm e seguem um cânon alexandrino, aos quais os protestantes rejeitaram e escolheram um cânon nacional e restrito. Isso é uma falácia católica e é uma mentira grave que os católicos não admitem. Não há argumento, não há documento em nada para provar isso. Isso é uma inferência falaciosa dos católicos.